Olá a todos, sou Marcela Rocha, economista-chefe da Principal Asset Management no Brasil, e hoje nós falaremos a respeito do cenário macroeconômico do mês de setembro. Como sempre, passaremos pelo cenário global e depois discutiremos as implicações desse cenário para o Brasil, assim como os desdobramentos mais importantes na cena doméstica. Em relação ao cenário global, o mês de setembro foi mais um mês positivo para as bolsas globais. O S&P subiu mais de 3%, na Europa os índices avançaram mais de 1% e na bolsa da China continuou uma toada positiva com uma valorização de mais de 3%. Na nossa avaliação, esse humor positivo das bolsas globais foi explicado pela maior clareza sobre o ciclo de corte de juros nos Estados Unidos, já que houve retomada de cortes de juros pelo Fed, mas além disso, nós não podemos esquecer o pano de fundo de um crescimento ainda resiliente, sem sinais de recessão na economia americana e as perspectivas para o setor de tecnologia. Esse setor já tem sido um destaque ao longo dos últimos meses, mas o tema de inteligência artificial continua trazendo perspectivas favoráveis e dando suporte para as bolsas no mundo. Claro que tecnologia é um fator importante para bolsas, mas como eu comentei, o cenário macro de corte de juros num ambiente sem recessão ajudou também as taxas de juros e o dólar. Os juros nos Estados Unidos longo ficou praticamente estável no último mês, mesmo com dúvidas ainda a respeito de política fiscal e discussões sobre a independência do Fed. Já o dólar ficou estável depois de vários meses ali de desvalorização e num patamar ali abaixo de 100 o DXY. Quando nós vamos para os Estados Unidos, como eu comentei, a política monetária foi o grande destaque. A gente teve a retomada do ciclo de corte de juros por parte do Fed. Na nossa avaliação, foi possível o Fed cortar a taxa de juros por conta de uma avaliação de que os repasses das tarifas para a inflação continuam contidos e podem ser menor do que temidos. Claro que as tarifas ainda precisam chegar na economia, a gente sabe que o Trump ainda continua anunciando algumas tarifas em relação a alguns produtos, acordos ainda serão feitos com países, mas a verdade é que nós já temos 6 meses desde o dia do anúncio do tarifaço lá em abril, e os dados da inflação mostram que o impacto ainda é pequeno. O PCI de agosto, que é o número oficial de inflação do Fed, por exemplo, ele ficou estável em agosto ali em 2,7%. Na comparação mensal, subiu 0,13%, um patamar que em termos anuais indica ali uma inflação abaixo de 1%. Claro que não dá para estendermos esses dados, mas como eu falei, já fazem meses que essas tarifas foram impostas e pelo menos por hora o efeito parece contido na inflação ou menos impactante do que já foi temido. Só que eu acho que o mais importante para o Fed não são esses números de inflação, afinal, eles ainda continuam acima da meta. Eu acho que o que ajuda o Fed é que essa inflação não surpreende no mercado, no momento em que o mercado de trabalho mostra sinais mais consistentes de desaceleração. Esse já tinha sido um tema de agosto, mas em setembro continuou a avaliação de que o mercado de trabalho desacelera. A gente teve uma criação de vagas no último mês de somente 22 mil postos de trabalho em agosto, um resultado abaixo do esperado e confirmando a tendência de desaceleração. Além disso, a taxa de desemprego subiu gradualmente, saindo de 4,2 para 4,3. Ainda é um nível baixo, mas só para nós termos uma ideia, a gente não via a taxa de desemprego nos Estados Unidos nesse patamar desde 2021. Para nós, esse cenário ainda não configura uma recessão nos Estados Unidos. O PIB está super resiliente, os trackers para o terceiro trimestre apontam um crescimento acima de 3%. Quando nós olhamos os índices relacionados à confiança, quando nós olhamos as condições financeiras e todo o escopo de política econômica nos Estados Unidos, com mais estímulo monetário, estímulo fiscal ano que vem, nós não avaliamos que a recessão ganhou probabilidade. Mas a verdade é que os dados de emprego mostram que, além da questão da oferta ser importante, há algum esfriamento na demanda. E o fato de ter esse esfriamento no ambiente
em que a inflação não passa por revisões altistas, levou o Banco Central dos Estados Unidos a adotar uma cautela. O Banco dos Estados Unidos, o Central dos Estados Unidos, o Fed, deixou claro ali que ainda vê riscos para a tarifa sobre a inflação, mas que agora no seu balanço há mais riscos negativos para o mercado de trabalho do que para a dinâmica dos preços. Nesse mandato dual, essa assimetria de riscos é relevante, ainda mais quando a taxa de juros está acima do neutro, porque o Fed entende que existe ali um espaço para reduzir o patamar contracionista dos juros e se precaver desses riscos, no caso, para o mercado de trabalho. É verdade que o Fed fez esse corte da taxa de juros, mas ainda em relação aos próximos passos manteve um tom cauteloso, falando que é dependente dos dados econômicos, que depende da evolução do emprego e dos números de inflação. Mas a nossa avaliação é que para os próximos meses, pelo menos mais dois cortes estão assegurados. Os números de mercado de trabalho, na nossa avaliação, não devem indicar recessão, mas ainda devem continuar fracos, sem a inflação surpreender, o que dá espaço para o Fed cortar tanto em outubro como em dezembro. Além disso, a gente não pode esquecer a situação política nos Estados Unidos com o shutdown, ou seja, a parada ali do setor público nos Estados Unidos. Para nós, esse shutdown, ele não tem implicações maiores para os mercados, mas ele pode trazer ali a falta de visibilidade de dados com a qualidade dos dados sendo comprometida. A discussão sobre a qualidade dos dados no momento de inflexão da ciclo nos Estados Unidos e no momento em que o Fed corta juros, pode trazer mais volatilidade, mas a gente acha que se o Fed está temeroso com riscos no mercado de trabalho e se ele avalia que tem espaço numa política monetária ainda para reduzir o nível de retração, a gente entende que ele se sentiria mais confortável em cortar nesse cenário de shutdown. Fora Estados Unidos, na Europa as atenções seguem voltadas ali para a questão fiscal. A gente teve de novo volatilidade e instabilidade política na França, que levou à nomeação de um novo primeiro-ministro após a perda do voto de confiança no parlamento. Para nós, esse quadro não é novo e ele reflete ali as dificuldades na região em conseguir um ambiente de sustentabilidade fiscal, de aprovação de medidas estruturais num governo que é frágil e que não tem maioria. Essa situação é muito similar, inclusive, ao que acontece no Reino Unido, onde tem grandes expectativas sobre um orçamento crível ser apresentado no final do próximo mês, ali no final de novembro. Tem toda uma preocupação sobre como equilibrar as diferentes demandas lá no Reino Unido e, como consequência disso, também a pressão nas taxas de juros e dúvidas sobre a política monetária. Esse tema fiscal global não é novo, a gente vê isso com cautela, tentando entender os impactos para as taxas de juros, mas eu acho que o principal questionamento agora é como essas taxas mais pressionadas podem afetar as condições financeiras totais. Apesar do fiscal ser um tema e ter dificuldade de endereçamento, tanto na Europa, no Reino Unido, agora mesmo também no Japão, com a nova primeira-ministra sendo mais favorável a estímulos fiscais, nós continuamos vendo as bolsas performando bem, o mercado não colocando essa dúvida fiscal ali como um fator de incerteza, e as moedas, o dólar continua sendo mais penalizado. É verdade que a situação fiscal dos Estados Unidos ainda exige muita cautela, mas as tarifas levam ao aumento de arrecadação, o que para o ano que vem não leva a uma grande deterioração do déficit. Então a gente olha com atenção a questão fiscal, mas por enquanto a gente não vê isso tendo uma repercussão generalizada nos mercados ou sendo um fator de preocupação adicional. Por fim, na China, o destaque foi o forte desempenho das bolsas. No último mês, a gente teve uma alta de mais de 3%, mas essa toada segue positiva ao longo de todo o ano, em especial do setor de tecnologia. Na nossa avaliação, pelo lado macro, mesmo que as bolsas continuem altas, a gente não teve revisões ali de crescimento, não temos
uma mudança da avaliação da conjuntura por lá, e o que traz mais debate, na nossa opinião, são os impasses ali sobre a relação com os Estados Unidos. As empresas chinesas têm buscado reduzir a dependência tecnológica em relação aos Estados Unidos, prometem fortes investimentos nos próximos anos, o que ajuda as ações do setor, mas a gente ainda não tem clareza a respeito de como ficará essa relação comercial. Não acho que é um ponto de preocupação para os mercados terem uma correção, uma realização, mas exige cautela num ambiente econômico ainda frágil da China. Em suma, o cenário global, na nossa avaliação, segue marcado por esses temas referentes a tarifas, preocupações com o fiscal, não só nos Estados Unidos, como no resto do mundo, e até quando esse boom do setor de tecnologia pode trazer sustentabilidade para as bolsas. Todos esses temas merecem atenção, mas na nossa avaliação, a verdade é que a retomada do ciclo de corte de juros nos Estados Unidos, num ambiente em que nós não temos recessão e que a inflação parece ali encontrar um teto e não ter uma surpresa adicional, isso ajuda a explicar o bom desempenho dos ativos e traz um pano de fundo favorável para os ativos globais. É um pano de fundo que exige cautela, que tem vários riscos a serem observados, mas que na nossa avaliação pode ter continuidade, já que esses estímulos foram anunciados nessa conjuntura favorável. E além dos ativos de risco como um todo, para a gente chama a atenção como essa conjuntura ainda é benéfica para emergentes. Emergentes se beneficiam do dólar fraco, se beneficiam da liquidez no mundo e do ambiente de crescimento sustentado. Então, quando a gente fala de preocupação fiscal, sustentabilidade do setor de tecnologia, a questão em relação a riscos de economia nos Estados Unidos, tudo isso está no nosso radar, mas esse pano de fundo de estímulos, sem uma desaceleração, continua com um dólar ali de lado, continua com liquidez e fluxo podendo vir para economias emergentes. No Brasil, os ativos seguiram apresentando forte desempenho. Como eu acabei de comentar, na nossa avaliação, o cenário global é muito positivo para economias emergentes e traz esse pano de fundo favorável para o Brasil. Só em setembro, o Ibovespa subiu mais de 3%, chegando a mais de 145 mil pontos, o índice nominal. A taxa de câmbio ficou abaixo dos 5,40 pela primeira vez desde setembro do ano passado, e a gente viu a taxa de juros, tanto a curta, mas principalmente a longa, tendo uma descompressão e ficando abaixo daquele patamar de 14%. Na nossa avaliação, esse bom desempenho de Brasil, não só em setembro, né, mas no ano todo ali, com os ativos performando bem, o real valorizando, bolsa subindo, tem muito do componente desse cenário global favorável que eu comentei. Só que além disso, no cenário doméstico, continua dois vetores ali contribuindo para o desempenho, que são as discussões sobre quando o Banco Central vai cortar a taxa de juros e o ambiente político com a possibilidade de alternância de poder no ano que vem. Pelo lado da discussão de juros, o que nós tivemos no último mês foram mais indícios da atividade desacelerando. A gente já tem 3 meses seguidos do IBCBR apresentando contração. Além disso, aqueles indicadores coincidentes, como números de confiança, seguem mostrando recuo. É verdade que o mercado de trabalho continua apertado, sem grandes evidências de uma inflexão, mas talvez a boa notícia é que aquela melhora dos últimos meses, de um CAGED acelerando, desemprego caindo mais, teve um freio. Ainda são números preocupantes, ainda são números apertados, mas nós não vemos mais uma surpresa como foi observada no início desse ano. Com isso, a nossa avaliação é que a atividade deve mostrar moderação no segundo semestre, com o PIB ali rondando perto da estabilidade. Esse número ainda não é suficiente para mudar projeções desse ano, temos ainda 2,3 esse ano e 1,6 o ano que vem, mas achamos que traz mais conforto para o Banco Central de que a política monetária apertada está tendo um impacto na atividade. Junto dessa leitura, temos os números de inflação que seguem favoráveis no curto prazo. O IPCA 15 de setembro veio abaixo do esperado, os IGPs continuam desacelerando e o real mais forte contribui ali para a inflação corrente favorável.
Com isso, as expectativas de inflação, principalmente para esse ano, seguiram caindo, mas para os próximos anos também tivemos leves recuos. Essa conjuntura, na nossa opinião, é favorável para o Banco Central, mas a verdade é que o Banco Central continua com um discurso muito duro. A comunicação dele segue firme em manter um tom cauteloso sobre os próximos passos, não comemorando essa desaceleração da atividade e nem dando ênfase para o curto prazo de inflação. Pelo contrário, o Banco Central continua mirando a desancoragem da inflação no longo prazo e ele aproveita essa janela de dados mais fracos de atividade para, inclusive, revisar o seu hiato que estava ali defasado em relação às projeções de mercados e até mesmo a seus outros modelos. Na nossa avaliação, essa mensagem dura do Banco Central mostra que não tem espaço para reduzir a taxa de juros até o final deste ano e que o mais provável é uma redução ocorrer no primeiro trimestre do ano que vem. Mas a verdade é que essa comunicação do Banco Central está tão dura que nós precisamos ter surpresas, seja pelo lado da atividade ou da inflação, para a gente conseguir ver uma mudança ali da comunicação dele a tempo de levar a taxa de juros a cair no início do ano que vem. Claro que isso pode ser alguma frustração para o mercado se esse corte de juros demorar um pouquinho mais, mas nós lemos pelo lado positivo. Talvez não seja janeiro, que é o nosso cenário oficial, e possa vir a ser março. Mas se demorar um pouco mais, nessas condições de atividade arrefecendo, inflação corrente mais favorável e um Banco Central mais duro, talvez nós tenhamos um ciclo de corte de juros mais intenso. Afinal, para nós, o Banco Central faz muito corretamente o uso dessa situação para potencializar a política monetária, ganhar credibilidade e, com isso, ter uma estratégia de levar a inflação mais para perto da meta nesses horizontes relevantes. Enquanto a gente aguarda a conjuntura evoluir para entender qual que vai ser o timing desse corte de juros, no campo político, claro que as atenções já estão voltadas para a discussão da eleição do ano que vem. Está distante, mas como tem um potencial de alternância de poder, esse tema é muito relevante para os mercados. É verdade que ao longo do último mês, nós não tivemos ali definição sobre candidaturas e ainda continua um quadro um pouco mais favorável para a popularidade do governo. O governo conseguiu avançar em medidas importantes, como a isenção do IR para quem ganha até R$ 5.000, e o governo continua ali buscando medidas populares, seja discutindo o fim da escala 6x1, seja falando de tarifas de transporte público com gratuidade ou falando de reajuste para a Bolsa Família. Nada disso foi colocado ainda como uma proposta oficial, mas mostra que vai ser a direção do governo num ano de eleição, uma direção de vir com medidas mais populistas para buscar elevar ainda mais a popularidade. Sabemos que esse é o caminho e o desejo do governo, mas a gente ainda continua cético. Achamos que temos muitas dificuldades estruturais do governo conseguir dialogar com a classe média e que há um distanciamento ali do governo com esse eleitor mais do centro. Mas se pelo lado do governo não mudou a nossa avaliação, pelo lado da oposição a gente também não viu definições ali para trazerem maiores clarezas de que o cenário já está migrando para uma alternância de poder. A gente ainda não tem definição de quem vai ser o candidato com apoio do ex-presidente Bolsonaro, apesar do Tarcísio, o governador de São Paulo, ter visibilidade, a gente ainda não vê articulação política em volta do nome dele, a gente ainda não vê ele com um respaldo de outros governadores e ele mesmo ainda não colocando e endossando essa candidatura com rapidez. Claro que ainda tem um longo período, mas isso mostra que para o mercado, apesar do cenário base não mudar, de que a alternância de poder pode acontecer, talvez não haja um catalisador, um driver no curto prazo para um otimismo adicional. Então, para nós, isso é só mais uma evidência de que todo esse bom desempenho de Brasil está mais relacionado ao setor global e essa conjuntura, esse pano de fundo otimista para emergentes. Claro que no Brasil nós temos gatilhos importantes, que é o corte de juros e a alternância de poder, mas ao longo do último mês não houve ali um otimismo maior com esses drivers. Eles devem ganhar força ao longo dos próximos meses, o que ajuda o ambiente doméstico, mas no curto prazo a gente segue mais dependente da cena global. Essa é a nossa avaliação do cenário macroeconômico do mês de setembro. Quaisquer dúvidas, a nossa equipe de economia ou a nossa equipe de comunicação estão à disposição. Muito obrigada e até o próximo mês.